Fala, meus amigos, aqui é o Vinícius, e porque eu acredito que leitura é uma coisa que realmente faz diferença nas nossas vidas, na minha vida, e é uma coisa boa. Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse livro de Chesterton chamado O Homem Eterno. Vamos lá, só por Chesterton ser esse gigante da literatura, teólogo, jornalista, escreveu mais de 80 livros, e a cereja do bolo, né? Ele ainda tem influenciado C.S. Lewis, foi algo que despertou meu interesse, a minha curiosidade pelo seu trabalho. E aí eu comecei então a ler os livros do Chesterton. Mas vamos lá então sobre o Homem Eterno. O Homem Eterno ele é dividido em duas partes. A primeira parte é sobre o homem, sobre a criatura chamada homem, e a segunda parte é sobre o homem chamado Cristo. O Chesterton ele começa argumentando já, né, fazendo uma crítica contra a ideia que é divulgada, já na época dele já é divulgada uma ideia sobre o homem, esse homem das cavernas que a gente conhece, né, nos desenhos, um homem bruto, que não pensa. E ele já começa fazendo uma crítica contra essa ideia que nós temos do homem da caverna, mostrando, a partir das pinturas rupestres, ele pega alguns exemplos, e fala da riqueza de detalhes, da busca pela estética, já que está envolvida naquele trabalho. Ele passa por outras civilizações antigas, pela Babilônia, pelo Egito, mostrando já a riqueza da cultura, da inteligência presente já na antiguidade. Bom, ele também faz uma comparação entre o politeísmo e o paganismo com o cristianismo. Acho que isso é central no decorrer da obra, tá? Ele faz uma denúncia, algumas denúncias, né? Ele usa de ironia, usa de alguns recursos, mas ele faz uma denúncia sobre alguns rituais pagãos que sacrificavam crianças, né? Então ele traz os nossos olhos, ele nos traz para perto dessas coisas de um jeito que realmente a gente passa a enxergar a história de um jeito diferente. Inclusive, né, quando ele fala sobre o nascimento de Cristo, ele começa a segunda parte falando sobre o homem chamado Cristo, mostrando que Cristo não é só um homem. Ele realmente me trouxe para o cenário ali, como se eu estivesse caminhando pelas ruas de Nazaré e depois por Jerusalém, quando ele começa a falar sobre isso. E realmente foi algo que mudou a minha percepção sobre a minha própria fé. Ele também fala sobre como que os judeus, né, conseguiram conservar o monoteísmo e preservar algo tão precioso, né, e carregar isso ao longo da história. Isso é muito legal. Bom, eu vou pegar aqui para ler algumas citações que eu separei aqui. Olha só. Ninguém pode duvidar que um respeito consciente pelos pais faça parte de um evangelho no qual o próprio Deus foi sujeito na infância a pais terrenos. Uma outra frase. Qualquer outro sistema ser limitado e insuficiente em comparação a esse, falando do cristianismo, não é motivo de orgulho retórico, mas é um fato, um dilema real. E aí ele defende, né? Ele fala sobre esse fato, que é a superioridade do cristianismo. Como é uma comparação injusta, né? Colocar o cristianismo ao lado de outras coisas que não são, muitas vezes não chegam a ser nem uma religião. Mas, como ele falou aqui, não é para ser um motivo de orgulho, mas é um fato. Ele coloca, ele traz a gente, ele mostra pra gente, ele traz os nossos olhos para isso e como se esfregasse na nossa cara os fatos ali, o que é cada coisa. Outra citação. Aquino podia entender as partes mais lógicas de Aristóteles, mas não é certo que Aristóteles pudesse ter entendido as partes mais místicas de Aquino. E uma última citação. De fato, pode-se dizer que o inglês educado de hoje passou de um costume antigo, no qual ele não acreditava em milagres a menos que fossem antigos, e adotou um novo costume, no qual ele não acredita em milagres a menos que sejam modernos. Muito bem, então, para concluir aqui esse comentário,
Ele termina o seu raciocínio falando como que o cristianismo fez o Ocidente nascer, né? E o que seria o retrato mais próximo de um Ocidente sem o cristianismo. E aí ele dá alguns exemplos também do Oriente para mostrar o que seria esse retrato. Mas, enfim, por que que essa obra, né, tão difícil, tão profunda, complexa, ela foi tão significativa para mim? Bom, depois de ler O Homem Eterno, eu sinto que a minha fé ela foi edificada, né? E que aquilo que eu creio hoje tem um solo, um fundamento bem firme, bem sólido. E Chesterton mostrou isso para mim através do seu trabalho. Pude olhar para as raízes do cristianismo, para o nascimento e para a vida de Jesus mais de perto. Ele tornou todas as histórias que eu conhecia sobre Cristo com cores mais vivas, né? Eu acho que é assim que eu posso descrever, deixar essa dica aqui. Então, por hoje é isso. Um abraço, até mais.